Você sabe como fazer uma ação de indenização? Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Direito em 5. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa muito legal para mostrar para vocês. O vídeo de hoje vai ser uma palhinha de uma aula que eu disponibilizei no meu curso, Manual do Advogado Burro, um guia de prática jurídica. Como que vai funcionar então? Obviamente que eu não vou mostrar a aula inteira aqui nesse vídeo do YouTube, senão vai ficar muito extenso e também seria injusto para o pessoal que adquiriu o curso. Mas vou dar uma palhinha para vocês de uma aula que eu disponibilizei lá, que é de como você entrar com uma ação de indenização por danos morais. Vou trabalhar um caso real que teve aqui no meu escritório e vou mostrar para vocês como vocês fazem a fundamentação, o que vocês utilizam, quais artigos de lei, o que tem que abranger a peça e como fazer a peça em si. Vou fazer a peça junto com vocês aqui nesse vídeo. No vídeo de vocês ainda estou pensando como que eu vou fazer o corte, o que eu vou fazer para não passar todo o conteúdo 100%, que assim como eu falei seria injusto para o pessoal que adquiriu, mas vai ser bastante coisa legal se você tem alguma dúvida de como entrar com esse tipo de ação. Para trazer para vocês um resuminho bem rápido, porque eu também vou falar isso no vídeo da aula, a ação de indenização, ela possui como objetivo trazer, como o próprio nome diz, uma indenização. Para o quê? Para reparar ou compensar e restabelecer o status quo de uma situação jurídica. Utilizei alguns termos que eu vou explicar melhor na aula, então se você está com dúvida, acompanhe a aula que ela vai estar muito legal. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. E estou inaugurando um módulo novo aqui para vocês. Eu não sei como vocês estão vendo na área de membros, mas eu estou inaugurando um módulo de prática de petição. Neste módulo a gente possui o principal objetivo do quê? Vou trazer para vocês como você faz para desenvolver as principais ações que a gente utiliza na advocacia. Focando, claro, na minha área de atuação principal, a área do direito civil, direito de família. Então eu vou começar por essas áreas, tá? As áreas que eu atuo mais no escritório. Mas a ideia central é abranger todo tipo de ação, passando então do direito civil, direito de família, direito do consumidor, direito trabalhista, penal, se eu arranjar algum colega para ajudar a trazer para vocês. Mas como eu sempre disse para vocês, esse curso ele possui o quê? O caráter vitalício. Então, o curso vai sempre se atualizando, adicionando aulas, vai entrando, eu tenho parceiros, trago parceiro com eu pode fazer uma aula lá, ele faz uma aula, traz para vocês. Fiquem tranquilos, estou inaugurando esse módulo, eu acho que ele é muito importante, porque eu tinha muita dúvida no começo da minha carreira de como fazer um tipo determinado de ação, não sabia nem como começar. E o que me ajudou muito foi o estágio e modelos na internet. Só que eu fiquei muito restrito nesse sentido de, nossa, preciso fazer uma ação do que? Puta que pariu, preciso achar um modelo, senão não vou saber nem como começar. E se eu não achasse um modelo, eu travava. E é isso que eu vou trazer para vocês, começar a criar essa prática de petição para ajudar no sentido de você destravar e deixar sua advocacia cada vez mais artesanal, mais autônoma, ficar independente de modelos da internet, tá? Então é isso que eu tô trazendo para vocês, trazer essa prática de petição que é muito legal. O objetivo é começar trazendo, expondo esses pontos e também vou começar a disponibilizar atividades para corrigir, cara, tô criando aqui uma escola, basicamente uma faculdade, vai fazer atividades, rotei pessoal, foi mal. Então, você vai mandar para mim e eu vou me corrigir, ó cara, ficou muito boa, faltou tal ponto, você é interessante alegar a tal ponto, mas quem sou eu também para julgar o seu trabalho, né? Mas a ideia é te ajudar a você desenvolver cada vez mais e ficar melhor a sua prática de petição, beleza? Na aula de hoje, pessoal, eu vou trabalhar um caso com vocês, que é um caso que aconteceu aqui no escritório, tá? É um caso do meu pessoal aqui que eu trabalhei. Claro que eu tô apagando o nome do pessoal, não vou falar pra vocês. Inclusive eu tenho até um vídeo no YouTube que eu falei um pouco desse caso, que é um caso de uso indevido de imagem, tá? De uma cliente minha sofreu, que utilizaram a imagem dela numa campanha política sem autorização dela, tá bom? Esse é um caso de indenização por dano moral. Porque, como a gente sabe, a Constituição Federal protege nossos direitos. O direito da imagem é um direito ali personalíssimo, é um direito fundamental. Não podem sair utilizando nossa imagem como bem entendem, sem a nossa devida autorização, certinho? Tô falando muito com um gole d'água. Então vamos lá. Falei bastante, deu 3 minutos só de vídeo, já falei pra caramba. Mas hoje, pessoal, o vídeo prático vai ser isso. Como você faz uma ação de indenização? Essa ação é muito comum, cara. É muito comum porque você vai utilizar ela tanto para indenização moral, quanto indenização material, ou indenização por danos estéticos. É uma ação muito utilizada. E qual é o objetivo principal dessa ação que envolve a responsabilidade civil para indenizar? É o que? É reparar ou compensar um status quo
E o que é o status quo? É o status de equilíbrio. Então vamos supor, a gente tem uma balancinha, né? Direito ao orçamento de balança, pelo amor de Deus. A gente tem uma balancinha, tudo normal, você está seguindo sua vida de boa, e aconteceu algum evento que desequilibrou essa balança desequilibrou por causa desse evento aqui. Então vem a responsabilidade civil, vem as ações de indenização para o quê? Para te reparar o dano que você teve por meio de reparação pecuniária, tá? Ou compensar também pecuniariamente, para reparar e estabelecer o status quo, como se sua vida não tivesse tudo normal. Um exemplo prático seria o quê? Tá dirigindo o seu carrinho, veio um outro carro, passou no sinal vermelho, bateu no seu carro, pá! Quebrou aí o status quo, você tinha um carro certinho, bonitão, o cara bateu. O que você tem que fazer? Uma ação de indenização por dano material para quê? Ele te pagar o conserto do seu veículo, para restabelecer o seu status quo e reparar a situação fática que foi criada. Cara, é isso, não tem erro, você tem apenas que entender esse ponto, é para isso que serve esse tipo de ação, tá bom? Então eu vou jogar para a segunda tela aqui, que eu fiz algumas anotações, para falar mais um pouco de alguns aspectos, alguns fundamentos de situação precisa. Fundamentos legais, fundamentos teóricos. Mas claro, eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, vai ficar muita coisa para falar para vocês, vai ficar igual uma aula de faculdade, muito chato. E vocês sabem que o meu curso não funciona dessa maneira. Eu tento trazer um conteúdo mastigado, mais prático possível para trazer para vocês. Então, eu vou jogar para a segunda tela os principais pontos que sua ação tem que ter e também vou fazer com vocês uma ação rapidinho, além de mostrar a minha ação prática que eu desenvolvi, somente os fundamentos jurídicos, beleza? Mas se você não sabe como fazer esse tipo de ação, como trabalhar, como começar, é claro que eu sempre recomendo também você dar uma procurada em alguns modelos, estudar mais sobre a ação. Então, eu vou passar mastigado, mas eu recomendo fortemente também que você pegue a doutrina, leia sobre responsabilidade civil, sobre o dano, sobre os requisitos, procure modelos de ação de indenização, procure processos de indenização para você estudar, para você ter uma noção melhor de como funciona. Agora eu vou jogar para a segunda tela que eu já falei muito. Vamos lá? Não é esse aqui, esse caso eu vou mostrar pra vocês depois. Beleza, pessoal, estamos aqui nas minhas anotações. Deixa eu ver se tá gravando, pra não perder o conteúdo. Tá gravando certinho. Prática de petição. Como fazer uma ação de indenização? Estamos inaugurando nosso módulo com esse tipo de ação, que é uma ação muito comum. Você vai encontrar no seu escritório, seja você atuante da área trabalhista, do direito civil, do direito penal. O direito penal acontece também as ações da responsabilidade civil, no direito consumidor, já falei, eu acho, não sei, se for. Beleza, vamos lá. O que serve essa ação, pessoal? Já dei uma palhinha para vocês, mas esse tipo de ação visa reparar ou compensar um status quo de uma situação fática antes de um evento danoso. Esse tipo de ação pode ter caráter tanto moral quanto material, beleza? O que é? Porque eu faço bastante essa diferenciação entre reparar e compensar. Pode ser até algo muito indiferente, que não muda nada, mas tem uma diferença bem pequenininha aí na parte técnica, tá? O reparar é quando a gente fala de dano material, tá bom? E é quando vai reparar uma coisa que quebrou, que bateram no seu carro, algo desse gênero. Enquanto que o compensar, a gente tá falando do dano moral, porque o dano moral, a gente não tem como reparar ele. Você sofreu, sei lá, te injuriaram, te difamaram para toda a sua cidade. Isso não é um dano moral aí, dessa difamação. Não adianta o cara, não tem como o dinheiro reparar o que você sofreu, porque o dano moral é aquele dano que você sente na sua alma, no seu interior, tá bom? Então não tem como reparar com o dinheiro, o dano já ocorreu, não vai dar para você consertar como se fosse um carro, mas dá para fazer o quê? Dá para compensar pecuniariamente esse dano que você sofreu. Então eu faço essa diferenciação. Se você pegar uma doutrina, você vai ver que tem essa diferenciação clara também. Eu gosto bastante de pegar as doutrinas do Pedro Lenz, que são mais esquematizadas para você ler, mas isso é mais coisa de faculdade, tá? Então, é mais pesquisa essa parte de doutrina, beleza? Então esse tipo de ação é isso, reparar ou compensar o status quo de uma situação fática antes de um evento danoso, pode ser tanto de caráter moral quanto material. Beleza, e que situações eu entro nesse tipo de ação? Muito simples, eu falo pra você, essa ação serve para isso. Mas você tem que aprender a identificar esse tipo de ação quando você vai poder utilizar. Porque o cliente vai sentar na sua cadeira, na sua frente, e vai começar a falar o que aconteceu com ele, e você tem que identificar qual ação você tem que entrar para ajudar o seu cliente naquele ponto. Então, aqui ó, você vai utilizar esse tipo de ação quando o cliente lhe informar sobre alguma situação que lhe causou algum tipo de dano. Esse dano é um dano que eu falo em lato sensu, ou seja, um dano em caráter amplo.
Dano pode ser tanto moral, quanto estético, quanto material. Você tem que entender também o caráter dano. E esses temas, pessoal, você tem que ler em doutrina, você tem que saber. Na faculdade você viu isso, tá bom? Mas eu tô falando dano lato sensu aqui. Agora alguns exemplos práticos, para deixar bem simples na sua cabeça. Bateram no carro do seu cliente, inscreveram indevidamente o nome do seu cliente nos órgãos de proteção de crédito, ou seja, ele não deve colocar o nome dele no Serasa. Puta ação gostosa de centrar isso, pelo amor de Deus. Isso aí é dano em ré ipsa, ou seja, dano presumido, você não tem que comprovar o dano. Você vai ganhar dano moral aí fácil, que é ação delicinha para centrar. Uma agressão física que seu cliente sofreu, tem um caso assim. Uma agressão moral, como por exemplo uma difamação, uma injúria, uma calúnia. Um uso indevido de imagem, que é o caso que a gente vai trabalhar hoje. Uma imperícia médica no meio de uma cirurgia, de um tratamento. Tudo isso vai resolver, vai acontecer o que aconteceu. A ação de indenização vai estar aí no meio para você poder ajudar seu cliente, para compensar ou reparar esse dano que ele sofreu e restabelecer o status quo, para o seu cliente ficar feliz. É isso, pessoal. E qual que é o fundamento legal dessa ação, Rodrigo? Fala pra mim, doutor. Cara, vai depender muito no que você está trabalhando. Aí eu vou pegar os principais, que é de acordo com o Código Civil, que eu só falo isso porque eu trabalho mais, tá? Mas o fundamento base sempre é um 186.927 do Código Civil. Bem simples, você pega a lei e você vai ler aí. Mas o 186 fala o quê? Comete ato ilícito aquele que não sei o que lá. Esse 186 vai falar isso. E o 927 vai falar o quê? Todo aquele que cometeu ato ilícito deve repará-lo. É isso, cara. Então um fala quem comete o ato ilícito, que é o 186, e o outro fala que você que cometeu o ato ilícito, você vai ter que reparar. Nossa, Rodrigo, você não abre o artigo de lei aí para explicar pra gente, deixar mais profissional o seu vídeo, porque senão vai ficar um vídeo maçante, vou ter que abrir a lei para ler o artigo com você, pra gente destrinchar o artigo. Não, cara. Quer passar rápido, ó, vai entrar com essa ação? Papuf, 186.927 Código Civil, beleza? Ah, doutor, mas tá envolvendo dano moral, porque usaram a imagem da minha cliente. Ah, beleza, envolveu dano moral? Lembre-se sempre que a gente vai usar a Constituição. Pega aquele artigo 5º, que é imenso, cara, que é enorme, bem gostoso. Vai lá no inciso 10, vai ter lá dos direitos, da imagem, do nome, da honra, são direitos fundamentais que a gente vai se proteger por meio desse artigo aqui, beleza? Quando eu falo fundamento legal, é esse ponto que eu quero bater com você. Qual o fundamento da sua ação? De acordo com a lei, os fundamentos que a gente traz, que a gente pega bastante quando a gente está na época de OAB. Fala, qual o fundamento da ação? O artigo tal. A lei tal, a lei X. Beleza? Esse é o fundamento legal. Por exemplo, informação de direito do consumidor, já não vai utilizar isso. Isso aqui é subsidiário. Isso aqui você utiliza depois. Você tem que analisar a situação do cliente. O cliente fala, doutor, estava numa loja, estava andando procurando um produto, daí o piso estava molhado, não existia um sinal avisando que o piso estava molhado, tomei um escorregão e quebrei a clavícula, cara. Puta que pariu, cara. Isso aí é uma relação consumerista, porque já estava na loja procurando um produto, era um consumidor ali, e a loja é obrigada a fornecer o quê? Proteção aos seus consumidores que estão ali dentro. A loja tinha que limpar o chão molhado, colocar um aviso, tem que ter o dever ali. O que aconteceu nesse caso, cara? É um caso de responsabilidade civil por dano material, pelos danos que o cara sofreu, um dano moral por tomar um escorregão na loja. Entre os dois juntos aí, vai pagar o remédio dele, vai pagar o tratamento dele, a moralidade, porque os clientes que estavam na loja viram, deram risada. A relação de direito do consumidor é uma relação de teoria objetiva, então a gente já volta para a doutrina, você tem que saber, você tem que estudar a teoria para saber como colocar na prática, pessoal, não tem como você fugir disso. Eu já vou entrar nesse aspecto de teoria objetiva aqui embaixo. Então é uma teoria objetiva, não vai ter que comprovar o que? A culpa, só vai ter que comprovar o dano, o nexo causal e a conduta. Bem simples, cara. Então, o fundamento legal da ação, você tem que analisar em que você está trabalhando. É uma relação civil, é uma relação do consumidor, se tem dano moral. Se for uma relação trabalhista, a responsabilidade civil trabalhista é um outro artigo que eu não puxei, mas é um outro artigo de fundamento legal. Você tem que entender com o que você está trabalhando aqui. Tá bom, doutor Rodrigo, entendi, beleza. Mas quais são as teses de direito que a gente aplica nesse tipo de ação? Bem mastigado, bem simples. Isso aqui é a base de todos os casos que você vai pegar, mas dependendo do caso concreto, tem algumas especificidades que você vai ter que buscar ainda para trazer para você. Mas a base, pessoal, vai utilizar as teses de responsabilidade civil. Não tem como fugir disso aqui. E as teses de responsabilidade civil você pode ser tanto a responsabilidade objetiva, que adota-se a teoria do risco, tá? Ou a responsabilidade subjetiva,
adotando aí a culpa lato sensu, em sentido amplo, dependendo do seu caso concreto. Então vamos lá, destrinchando bem rapidão para vocês, mas já fiz várias vezes durante esse vídeo, mas procura uma doutrina boa, que você leia, que goste, e leia mais sobre responsabilidade civil para saber como entrar com essa ação. Responsabilidade objetiva, teoria do risco. Basicamente, vamos lá, a relação de consumidor que eu falei aqui em cima. Uma loja, ela adota a teoria do risco, a responsabilidade objetiva. Por quê? Porque eles estão ali exercendo uma atividade econômica, um risco do negócio. Teoria do risco aqui, isso aqui vai aplicar, você tem que entender. Teoria do risco do negócio é uma tese objetiva. Não precisa se comprovar a culpa nesse tipo de ação. Não vai ter que comprovar que a loja agiu de forma culposa. A culpa, quando eu falo culpa, é culpa lato sensu, já vou entrar aqui, tá bom? Vai ter que comprovar quais requisitos da teoria da responsabilidade civil. A ação da loja, o dano e o nexo de causalidade, que o nexo de causalidade é o que liga a ação ao dano. Teoria subjetiva, culpa lato sensu. Aqui dentro da culpa lato sensu vai se encaixar basicamente em todos os casos que não sejam, até meio tonto eu falei, que não seja teoria objetiva, né? Mas lato sensu, vamos lá, dolo, né? Intenção mais consciência, imperícia, imprudência e negligência, tá bom, pessoal? Então, uma relação civil. O cara, ao atravessar o sinal vermelho, ele foi imprudente. Ele achou que não ia dar nada e passou no sinal vermelho e bateu no meu carro. Então agiu em culpa. Ou o cara, a gente brigou no trânsito ali, discutiu porque eu dei uma fechadinha nele sem querer, ficou puto, meteu o carro em cima de mim, agiu com dolo. Isso aí entra na parte da teoria subjetiva. Você tem que aprender a diferenciar muito bem uma da outra aqui, porque isso muda totalmente como a sua ação vai entrar. Mas por que eu tô falando isso? Quando a gente, igual já falei, quando a gente está trabalhando a teoria do risco, a teoria objetiva, a gente trabalha, a responsabilidade civil possui como base isso aqui, ó. Uma ação, uma conduta, um nexo de causalidade, que é o que liga a ação ao dano, daí deu dano, e um fator de atribuição. Fator de atribuição, olha o Ports Trader enchendo meu saco aqui. Fator de atribuição é o que vai dar também nexo de imputação, né? Um sinônimo disso, tá? É o que vai fundamentar aí a sua responsabilidade civil. E pode daí que entra, pode ser objetiva ou a subjetiva. Então, se for objetiva, você tem que comprovar somente esses 3 pontos aqui. A ação, o dano e o que liga uma coisa da outra, beleza? E se for subjetiva, você vai ter que comprovar também a culpa. Que daí você tem que comprovar a culpa nesse ponto aqui, tá bom? E a culpa daí você tem que comprovar o quê? A imperícia do cara, a imprudência do cara, o dolo do cara, a negligência do cara. Você tem que comprovar isso, tem o seu dever de comprovação. É isso que diferencia uma ação da outra. Na objetiva, você não precisa comprovar a culpa, é o risco do negócio, então só vai ter que comprovar a ação, dano e nexo de causalidade. E na subjetiva você tem que comprovar a culpa do cara. Essa culpa que eu falo é sempre a culpa lato sensu, beleza? Vai ter que comprovar ali. Daí você tem que comprovar que o cara foi imprudente ao passar o sinal vermelho, que ele foi negligente a não fazer a manutenção do carro, que deslizou o pneu que estava careca. Então você tem que fazer essa requisito de comprovação. Isso aqui é um ponto que eu acho que fica até confuso, que eu passei para vocês, que é uma... Será que tá bom o microfone para vocês? Teste, som, 1, 2. Esse ponto, pessoal, um ponto um pouco confuso, porque é um pouco difícil você entender essas partes. Então, se restar dúvida nesse ponto aqui, deixa mensagem nos comentários, manda mensagem lá no grupo de network, pergunta, me chama no privado pra gente conversar, que tem que pegar muito bem isso aqui pra você entender, pra não ficar cagada, entrar com uma ação, por exemplo, subjetiva quando era objetiva, ou ao contrário. Você entendendo? Esse ponto é o mais importante aqui, o fundamento legal, isso aqui é babinha, você pega qualquer modelinho aí, vai ficar babinha pra você. Mas você tem que ficar muito bom nesse ponto aqui, as teses do direito. Isso aqui é muito importante você saber. Daí vamos lá, passando sobre isso aqui, se você não entendeu muito bem, volta um pouco o vídeo aqui pra dar uma olhadinha. Mas vamos falar sobre o dano, tá? Bem rapidinho, o dano que aconteceu pode ser material, moral ou estético. Vamos lá, bem simples, rapidão. Material, bateram no seu carro, você tem que reparar seu carro. Moral, atingiu a sua honra, a sua imagem, o seu nome, tem que recompensar esse que você sofreu. E o estético, esse aqui é uma coisa nova que surgiu, que é muito interessante. Ele fica ali entre o material e o moral, ali dentro, ali no meio. Mas, por exemplo, você foi fazer uma cirurgia com um doutor, um cirurgião plástico. Ele errou e ao invés de aplicar
o botox e aplicou ácido na sua cara e queimou totalmente seu rosto para sempre. Ficou marcado para sempre. Dano material, envolve as ações, envolve esses 3 tipos de dano, às vezes podem envolver uma ação só. Material, remédio para você, por causa da sua dor, as custas para tentar arrumar o seu rosto, isso é um dano material. Moral, porra, cara, o cara fudeu com o seu rosto, imagina a sua imagem ali, tudo. Cabelo ali, estética, porque vai ficar pra sempre. Afetou a sua estética, cara. Você não consegue esconder, todo mundo vai ver. São 3 modalidades de dano, é muito interessante esse tema, é um bom tema de TCC, tá? Se você tem curiosidade, eu recomendo dar uma olhadinha. E agora passamos pro caso prático, bonitão aqui. Fala pessoal, fiz o corte, infelizmente não vou poder mostrar a aula inteira para vocês, espero que vocês tenham gostado do que vocês viram até então. A aula completa está disponibilizada apenas no curso, mas eu passei muita coisa, espero que tenham gostado. Se restou alguma dúvida do que eu mostrei na aula, o que eu falei, no que eu citei, pode deixar no comentário aqui embaixo, eu também vou tirar essa dúvida com vocês. Eu tiro a dúvida aqui com vocês, para deixar todo mundo, ajudar todo mundo, que essa é a minha missão principal, tá? Se você gostou do vídeo de hoje, gostou desse esquema de mostrar um pedacinho do curso, se você tem dúvida, não sabe como funciona, o que tem lá dentro, se você gostou, deixa um comentário, fala pra mim, eu posso trazer mais alguns conteúdos de dentro do curso, trazer aqui pra vocês. E queira ou não, conteúdo jurídico tem muita coisa pra falar, é bastante coisa, tem material suficiente pra trazer, ajudar todo mundo. E também, claro, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like, deixa um comentário e eu vejo vocês na próxima. Nesses termos, um abraço.